E, para tanto, sugestão do nosso pastor, foi sugerido nós iniciarmos uma nova série. Inclusive o pastor Cristiano está pregando sobre a mesma no PV, outros dos nossos irmãos em suas respectivas congregações. O discipulado um projeto de vida. É sempre bom voltarmos a este assunto, sempre bom. E a minha proposta hoje com os irmãos é ir falar sobre o discipulado, o discípulo e a cruz. A cruz como ponto de partida, a cruz como força propulsora e a cruz como um fim em si mesmo. Então vamos para Mateus capítulo 16, a partir, deixe-me ver, do verso 21, nos diz o seguinte, a palavra de Deus: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim ou por minha causa, esse a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder com isso a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Amém? Podeis sentar? Meus queridos irmãos, o chamado para o discipulado implica em obediência que leva à cruz. A cruz não é um meio, mas um fim para o discípulo. A contracultura da cruz destrói as fortalezas do narcisismo antropocêntrico. E este texto demonstra a verdade do chamado radical do discipulado. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. O discipulado implica em seguir ao Mestre, em estar constantemente inclinado diante dele, inclinar as suas vontades às vontades dele. Estar no discipulado implica estar constantemente vivendo aos pés de Cristo, aprendendo de Cristo e repetindo em sua própria vida diária os ensinamentos de Cristo. No discipulado está encarnado a devoção do discípulo em repetir constantemente todos os ensinamentos e ações que Cristo apresentou a ele para que fosse seguido. Então nós estaremos ao longo desses domingos estudando sobre discipulado, um chamado para o discipulado, um estilo de vida. Estaremos estudando sobre as implicações do discipulado cristão, aquilo que nós fomos chamados a ser. Não existe meio termo nos seguidores de Cristo. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você é um embuste, uma fraude. Não existe alguém que esteja no caminho, que esteja seguindo a Cristo à distância, de longe.
Não existe esse comprometimento passivo. A única coisa que existe no real discipulado, no genuíno discipulado, é um comprometimento sincero, entregue, devoto, rendido a Jesus, constante. De modo que ou somos discípulos, ou você e eu somos discípulos de Jesus, ou apenas somos uma fraude. Vamos entender um pouco o contexto dessa passagem que nós lemos. Era já as últimas semanas de Jesus aqui na terra. No seu ministério terreno, ele já estava findando todo aquele processo que ele deveria experimentar na encarnação. E como era tão próximo o dia de sua morte e ressurreição, havia muitas coisas que ele precisava tratar com os seus discípulos. Havia uma multidão ainda muito grande seguindo a Cristo, muito embora já muitos dos seus discípulos não andassem mais com ele. No Evangelho de João, capítulo 6, o evangelista parece tratar apenas pontos específicos, porque a proposta dele no Evangelho de João é apresentar a divindade de Cristo. Então, já no capítulo 6, ele trata desses momentos no ministério de Jesus, em que as pessoas, não suportando o peso de sua pregação e de suas exigências, começaram a se afastar, inclusive discípulos. Mesmo assim, havia uma multidão muito grande seguindo a Jesus. Havia uma multidão muito grande seguindo a ele. E com este fato, Jesus precisava encontrar um lugar para estar sós com os discípulos. Ele precisava assegurar aos seus discípulos a sua pessoa para eles e assegurar a sua missão aos seus seguidores. Era essencial para ele. Portanto, ele conduz seus discípulos a Cesareia de Filipos. Ficava bem distante de Jerusalém. Já havia uma perseguição não velada, mas já clara, a pessoa de Jesus. Já havia propostas muito bem estabelecidas e claras para que Cristo morresse. Se os irmãos forem para o Evangelho de João no capítulo 11, onde ele ressuscita Lázaro, mais à frente vai falar sobre a reação de algumas pessoas. Algumas creram e glorificaram a Deus por entender ser ele um profeta vindo da parte de Deus. Outras pessoas se maravilhavam com aquilo, mas algumas pessoas que viram o milagre, o sinal da ressurreição de Lázaro, correram para os mestres da lei em uma reunião específica e contaram a eles como Jesus ressuscitara um homem depois de 4 dias de morte. E a resolução dos mestres da lei naquele dia foi que esse homem, que é capaz até de ressuscitar mortos, mesmo depois de 4 dias de sepultado, ele pode instaurar em Israel uma insurreição contra os romanos e acabar com toda a nossa paz. E alguém que estava na reunião disse: olha, nós sabemos que é muito mais sábio que apenas uma pessoa morra pelo povo, e não o povo inteiro. E desde aquele dia eles deliberavam matar Jesus. Então Jesus vai até Cesareia de Filipos, distante do assédio da multidão, distante dos olhares inescrupulosos das autoridades religiosas, para tratar pessoalmente com seus discípulos. E nesse tratamento ele vai indagar a eles: quem, pois, dizem ser o Filho do Homem? As pessoas têm opiniões muito elevadas a respeito de Jesus. As pessoas têm concepções até, por assim dizer, maravilhosas a respeito de Jesus. Elas o comparam ao príncipe dos profetas para os judeus. Eles dizem: alguns dizem que tu és Elias. Outros comparam a ele àquele que foi considerado pelo próprio Jesus como o maior homem do mundo. Dentre os nascidos de mulher, não há homem maior do que João Batista. Diziam eles: alguns dizem que tu és João Batista, ressuscitado.
Outros o comparavam ao profeta Jeremias, com base numa profecia mentirosa de um falso profeta, no tempo dos 400 anos de silêncio, que profetizou acerca de Jeremias, dizendo que ele voltaria, iria para uma caverna no Monte Nebo, apanharia os utensílios sagrados do templo do Senhor, restauraria o culto e prepararia o caminho para a volta do Senhor Jesus. Então alguém dizia assim: tu és Jeremias, ou alguns dos profetas que retornou. Então as pessoas tinham opiniões elevadas a respeito de Jesus, mas nada disso era redentor, era redentivo. Irmãos, essa passagem por si só nos ensina que ter uma concepção pessoal e grandiosa a respeito de Jesus não salva absolutamente ninguém. A única coisa que é capaz de salvar um homem em seu intelecto e em sua alma é uma compreensão clara de quem é Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho de João: se não crerdes em quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Então foi aí que o Senhor interviu no diálogo, e foi no coração de Pedro endurecido, e revelou a ele a glória do unigênito do Pai. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa ocasião, o próprio Jesus alegrou-se e louvou a Deus pela vida de Pedro e por aquela revelação. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E naquela ocasião, Pedro deve ter se sentido ressaltado de alegria, e Jesus mandou que eles não dissessem a ninguém que ele era o Cristo de Deus. Não diga a ninguém. Tá certo, Senhor, mas nós vamos para onde agora? Nós vamos voltar para Jerusalém. Como assim? Voltar para Jerusalém? Sim, vamos voltar para Jerusalém, e é necessário que eu seja afligido, entregue nas mãos das autoridades religiosas, sofra muito nas mãos dos romanos, das autoridades religiosas, do povo, seja morto em uma cruz e ressuscite ao terceiro dia. Isso fez com que os discípulos se escandalizassem com essas expressões de Jesus. Os irmãos bem sabem o quanto a cruz, para o povo judeu, era um objeto maldito. Era tão maldito, que até os romanos não ousavam pronunciar a palavra. Então os discípulos estão escandalizados. Como ele pode se dizer o Filho de Deus? Como ele pode ser o Cristo de Deus, o Verbo encarnado, e agora se dispor a ir para um objeto de maldição, de dor, de morte? Então Jesus fez uma impressionante e desafiadora constatação. Não é apenas um desafio, é uma constatação. Ele vai dizer aqui aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém, ele apresenta dessa forma. Essa expressão é muito forte no Novo Testamento. Ela é usada aqui, mas há uma expressão parecida na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos aqueles quantos querem servir a Deus piedosamente padecerão perseguição. Se alguém, essa é a primeira questão que precisamos apontar aqui, em sua constatação. Dá para passar? Que os irmãos possam acompanhar mais à frente. Mais à frente.
Onde tem uma criança com uma Bíblia. Se há um ardente e verdadeiro interesse, se há um ardente e verdadeiro interesse, ele está falando para os seus discípulos. Observe bem, irmãos, ele está desafiando aos seus discípulos, porque os seus discípulos estão retrocedendo. Os seus discípulos estão dizendo: tem piedade de ti, mestre, nunca que isso te sucederá. Você não pode ir a Jerusalém, você não pode se entregar agora, o seu ministério vai longe demais, o Senhor pode ir para outros lugares, ninguém pode detê-lo, não se entregue dessa forma à morte. Eles estão escandalizados, consternados com isso, mas Jesus está desafiando a eles próprios. Lembre-se, Jesus está em Cesareia de Filipe apenas com os seus discípulos, talvez alguns outros seguidores, mas as pessoas em realce aqui são os seus discípulos. Então a sua fala é direcionada a eles e a nós. Se alguém, ele está desafiando que deve haver um ardente e verdadeiro interesse em seguir a Cristo. Não há os que seguem a Deus desinteressadamente. Não há essa coisa de seguir a Cristo desinteressadamente, relaxadamente, de qualquer forma. Não há como você viver alimentando-se do meu cristianismo, do cristianismo do presbítero A, do pastor. É necessário haver um comprometimento pessoal, verdadeiro, um verdadeiro e ardente interesse pessoal em Cristo. Por isso que uma questão a ser analisada, pensada. Você com seus botões aí, como está a sua vida de oração pessoal? Como está a sua vida de leitura da palavra pessoal? Será que você tem um interesse pessoal em por si só abrir a Bíblia, colher algum comentário, algum texto e buscar aprofundar-se pessoalmente nos textos sagrados e buscar em oração e devoção? Espírito de Deus, aplica estas verdades em mim. Há esse interesse pessoal em você? Se alguém quer, ele está desafiando-nos que deve haver um interesse pessoal. Irmãos, vivemos em dias muito trabalhosos, e sobretudo nesses dias os cristãos vivem como que o seu cristianismo dependente. Não tem a sua oração pessoal, não tem a sua devoção pessoal, não tem o seu estudo pessoal, não busca aplicar pessoalmente as verdades de Deus à sua vida. Há muitos em nossos dias que frequentam a igreja apenas para se sentar passivamente nos bancos e receber. Tanto é que uma expressão viciada em nossos dias de alguns pregadores, aí mais animadores poderia se dizer, você veio buscar o que aqui hoje? O que você veio buscar? Como se aqui fosse um lugar de buscar. É culto, é lugar de entregar. A ênfase deveria ser: o que você veio trazer hoje para o Senhor Jesus? Qual é a sua oferta hoje? As pessoas se sentam acomodadas e recebem alguma palavra de conforto. Tem que ser dentro dos critérios que ela estabeleceu, senão não se agrada. E vai para casa e passa a semana inteira, mas ela mesma não considera Deus em seus caminhos. No trabalho, não considera Deus em suas decisões. Em casa, não considera Deus em seu relacionamento. Na vida pessoal, não considera Deus em suas tentações. Não considera. Mas no domingo está lá orando e abrindo a Bíblia, acompanhando.
estou atacando pessoalmente pessoa alguma. Estou falando de um costume que já existia nos tempos de Jesus. E ele está dizendo que esse comprometimento no discipulado deve ser pessoal, ardente, verdadeiro. Não existe os que seguem a Jesus de longe. Lembra de Pedro seguindo Jesus de longe? O texto de João fala disso, né? Jesus vai passando e diz assim: ele porém seguia Jesus de longe. Qual foi o fim de Pedro naquela trajetória? Ele está de longe olhando. E alguém, quando vê o opróbrio e a vergonha de Cristo e olha para Pedro, percebe nele algumas características dos seguidores de Jesus. Ele diz assim: você não é um daqueles que seguiam a Jesus? Você não é Não, nunca vi esse homem, nunca vi. Aí sai, vai para outro canto. Aí chega no outro canto, aí vem uma serva e diz assim: não, vem cá, moço. Vai fazer nada não? O quê? O rapaz ali que está sofrendo ali, ele não é o teu mestre? Não, meu não. Aí outra pessoa: é sim, eu te vi seguindo a eles. A expressão usada tanto em João sugere que ele diz assim: eu não conheço este maldito. Sugere que ele diz isso: eu não conheço este maldito. Quando ele está dizendo essa expressão, o próprio Cristo o fita, né? Que lástima para ele, que tristeza, que amargor ele sofreu. Exatamente, a sua fé cambaleou e tropeçou. Ele foi à beira do precipício exatamente por estar caminhando à distância, sem um comprometimento pessoal, sem se comprometer com Cristo interessada, verdadeira e ardentemente, apenas à distância, olhando o que sucede, esperando, quem sabe, um tempo de bonança para poder estar na frente de novo, esperando, quem sabe, um tempo de prosperidade. Mas na hora do aperreio, ele está distante, passivo, ele não quer comprometimento, ele não quer ser comparado. Não há espaço para isso no discipulado. A segunda expressão usada para Cristo desafiar os seus discípulos, e não só isso, também constatar uma característica dos seus seguidores, é: negue-se a si mesmo. Talvez a grande ordenança do discipulado. O seguidor de Cristo adota uma nova identidade. O discipulado significa a adesão à pessoa de Jesus e, portanto, submissão à lei de Cristo, que é a lei da cruz. Negue-se a si mesmo. Parece que ele adota uma nova natureza, uma nova identidade. Lembra de Paulo falando na segunda carta dele aos Coríntios? A ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo Cristo. Eu acho tão interessante essa expressão, porque se ele morreu por nós, implica que nós também morremos, e pelo seu amor somos constrangidos, e a ninguém mais conhecemos segundo a carne. A ideia que ele passa é que agora essa criatura que encontrou-se com o Calvário e foi transformada pelo poder regenerador da cruz, agora já não é mais conhecido como era anteriormente. Faz-se uma nova criatura para Cristo Jesus. A vida que esse indivíduo vive agora na carne é outra. São outras disposições, são outros anseios, são outros comprometimentos, são outras inclinações, são outros desejos que movem esse indivíduo. Ele adotou uma nova identidade, portanto, há uma exigência implícita no discipulado: negue-se a si mesmo. Agora, precisamos apresentar aos irmãos o que não é negar a si mesmo, porque é muito fácil
adotarmos uma interpretação pessoal e aplicá-la da forma mais cômoda. Muito fácil fazer isso. Então, o que não é negar a si mesmo? Negar a si mesmo não é negar a si mesmo certos prazeres cotidianos, tipo passeio, cinema, teatro. Isso não é negar a si mesmo, ok? Ah não, eu estou negando a mim mesmo, eu não ando em shopping. Eu estou negando a mim mesmo, eu não vou a cinema. Estou negando a mim mesmo, eu não assisto futebol, para quem gosta. Tanto faz como tanto fez, não tenho o mínimo interesse. Mas alguém que gosta do esporte, que é uma febre, não posso mais assistir futebol. Tem gente que fala isso assim, às vezes até com ar de que é um troféu com isso, né? Eu sinto muito. Mas negar a si mesmo não tem a ver com negar certos prazeres que são cotidianos. Não tem a ver com isso. O crente está negando a si mesmo e não vai à piscina, não vai à praia, não vai a um piquenique, não vai ao shopping, não vai ao cinema, não assiste, não faz isso, não faz aquilo. Meu cunhado é professor secular, professor de teologia, e ele conta sempre de uma jovem da classe de aula, quando ele dando aula de filosofia, que quando ele ia apresentar qualquer projeção, não precisava ser nem um data show com filme, nem nada não, podia ser aqueles retroprojetor, né? Quando ele colocava a caixinha, a menina ia para o último banco da sala de aula, virava a cadeira de frente para a parede, sentava na mesa e fazia isso aqui, e ficava assim até que a aula terminasse e ele guardasse aquele objeto na caixa. Que não pode, não, que é crente, não pode ver nenhuma projeção. Coisa de ignorante mesmo, eu sei. E alguém que foi ignorantemente ensinada. É uma pena que um cristão se ate a essas amarras e se permita passar por um papelão desse. Mas há alguém que adota esse tipo de conduta e busca nisso algum mérito próprio. Negar a si mesmo também não é ativismo religioso, o que significa dizer que um cristão não pode estar constantemente nos trabalhos de uma igreja. Ele não pode dizer que isso é negar a si mesmo. Isso deve ser um prazer pessoal dele, um comprometimento pessoal dele. Ele não pode dizer assim, não, estou negando a mim mesmo porque eu estou fazendo isso, aquilo outro, eu estou me acumulando de coisas. Também não é isso. Também não é sacrifício religioso. Uma vez eu cheguei na casa da minha sogra e ela disse, e eu perguntei pelo meu sogro, né? Solange sabe do que eu estou falando. Aí você está evangelizando, né? Não está evangelizando não, está visitando os irmãos, fazendo uma visita nos lares. Era no domingo de manhã. Eu disse, mas escola bíblica não, hoje não tem escola bíblica, hoje eles estão fazendo essa visitação. Aí que ela está conversando, ela disse assim, não, eles estão fazendo isso em jejum, né? Meio-dia, 11 horas, visitando os irmãos. E aí ainda o dirigente da igreja foi pedir um copo d'água, porque já estava aqui dessalecendo, né? Aí ele bateu o pé e disse, não, o senhor disse que era em jejum, não pode beber nem água. O costado do pastor já estava assim, abrindo a boca, né? E ele chegou lá, eu sei que na inocência dele, ele chegou lá e disse, rapaz, isso nunca foi feito aqui. Em Maracanã nunca fizeram isso. Nossa, é aquela coisa. Não estou dizendo que Deus não recebe, estou dizendo que não é negar a si mesmo. Isso também não é. Porque todas essas práticas, com frequência, adicionam um mérito pessoal na devoção do indivíduo. É ou não é? Eu não vou para tal lugar, estou negando a mim mesmo, e as pessoas esperam que os outros olhem para a prática dela e como a referência. Se eu tiver que fazer de forma correta, eu tenho que seguir o irmão Cicrano, eu tenho que fazer igual a ele. Ele é a referência, então ele adota nessa prática um mérito pessoal, ele busca um mérito próprio nisso tudo. Até quando ele jejuma, quando o jejum não deveria ser uma prática sobre a qual o indivíduo se martirizasse. Não, eu entendo o jejum como uma consagração a Deus. Por isso que eu não jejuo no trabalho.
Para mim, jejum é no sábado, para mim, pessoalmente, é no sábado, no domingo, ou no dia que eu não trabalho, que eu possa estar sós com Deus em oração, porque não trata-se de não comer, trata-se de ter encontrado em Cristo um alimento tão sólido e vivo, que outros alimentos terrenos não podem substituí-lo. Então eu prefiro abster-me de comer ou de beber, porque o que eu mais quero é estar a sós com Ele. Então, na humilhação, no jejum eu me humilho, para não ser humilhado. Entendeu? Então eu penso dessa forma. Para mim tem mais sentido, mais lógica, mais propósito. Mas alguém acha que é um sacrifício e está negando a si mesmo. Segue-se que o negar a si mesmo é outra coisa. E o texto sugere para nós, em dois aspectos, um negativo e um positivo. Eu quero pontuar apenas eles. É óbvio que você cavando, você encontra outras questões a respeito do negar a si mesmo. Mas há dois aspectos que eu quero pontuar. O primeiro deles é o aspecto negativo, que não é ter justiça própria. Então, eu estou negando a mim mesmo porque eu estou negando a minha justiça própria. Eu não estou colocando na balança das vantagens aquilo que eu faço de piedoso para que eu possa conquistar com isso algum mérito em Deus. Eu não busco isso, esse tipo de interesse. Paulo, falando em sua carta aos Filipenses, veja comigo, capítulo 3, quando ele está ressaltando acerca do que ele era e de como ele se tornou depois que encontrou a Cristo. Vamos ver a partir do verso 4, eu vou ler, os irmãos só acompanham, veja aí, capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha só, ele quer achar-se em Cristo, não com os méritos do seu nascimento, hebreu, da tribo de Benjamim, não com os seus méritos religiosos, segundo a lei ele era fariseu, segundo as facções religiosas, ele pertencia à elite das facções religiosas em Israel. Não é aqui na bandeja das vantagens que eu encontro satisfação, ele está dizendo, quando eu descobri Cristo, todas essas coisas pareceram para mim como esterco, e de fato eu as considero assim para alcançar a Cristo. Ele percebeu que nada disso que está na bandeja das vantagens é alguma coisa, não representa valor algum, mas o que representa valor eterno é o ser achado em Cristo, tendo a justiça que é mediante a fé, a justiça que vem de Deus e a justiça que procede das obras da lei. Então negar a si mesmo é você não ir a Deus baseado em seus méritos pessoais. É por isso que a nossa oração é em nome de Jesus. O que não quer dizer que o nome de Jesus é uma palavra mágica que se você pronunciar na oração, o milagre vai acontecer, a oração vai ser aceita. Mas o que quer dizer que a sua oração está feita na dependência de Jesus. Ou seja, você está orando com fé, que essa seria a oração que Jesus faria se estivesse dobrando os joelhos em seu lugar para orar a Deus. Então você assim, em nome de Jesus.
pelos méritos de Jesus, pelo que Cristo conquistou, é que eu venho a ti. É fundamentado no sangue do conserto eterno. É por causa do sangue de Cristo. Eu venho a ti, Senhor, não porque eu sou bom, não porque eu sou justo, não porque eu consegui vencer aquela tentação que veio contra mim, não porque eu fiz aquelas obras de caridade, não. Eu venho a ti, Jesus, porque todas essas obras devem ser feitas em Deus, por Deus e para Deus. Eu venho por causa dos méritos de Jesus, porque o que ele fez é digno de todo louvor, a obediência dele é digna de toda glória, e é fundamentado na obediência dele por mim que eu venho a ti em oração. Então você não tem justiça própria, porque até as nossas melhores obras são para Deus trapo de imundícia, não é o que diz a Bíblia. Então quando eu vou a Ele, eu não vou dizendo assim: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como os demais homens, porque eu jejuo com frequência, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquele miserável. Eu falei: não, nós não fazemos esse tipo de oração. Nossa oração a Deus, quando pensamos em nosso mérito diante de Deus, é ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. A suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes, disse um certo pregador. Que maravilha! São os méritos dele que são suficientes. Então isso é negar a si mesmo. Há um aspecto positivo também: consagrar-se a Deus. Então, nesse sentido, negar a si mesmo tem a ver com eu não viver mais para mim mesmo, para autossatisfação. Não é o que Paulo diz em Filipenses? Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora a vida que ele vive na carne, ele vive-a para a glória daquele que por ele morreu. Então há um teor de consagração no negar-se. Tudo que eu faço, eu não faço com vistas no meu enriquecimento pessoal, na minha glória pessoal, no meu reconhecimento pessoal. Não é nisso, é nele, porque a vida que eu vivo agora na carne, vivo nele, que morreu por mim. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque se um morreu, logo todos morreram. E o amor dele nos constrange. Não existe tal coisa como pertencer a Cristo e viver para satisfazer o eu. Não existe mais isso, porque a cruz põe por terra toda a altivez, todo o egoísmo, toda a vanglória. A cruz abate. Sabe o homem que vai ser crucificado? Não há honra alguma nele. Ele não pode arrogar para si qualquer mérito pessoal. Aquele que foi crucificado cometeu um crime, e por esse crime ele foi chicoteado, ele está sendo escarnecido e cuspido, ele está completamente nu, carregando nos seus ombros, pregado em seus pulsos, aquele que será o madeiro sobre o qual ele será pendurado e definhará até a morte. Não há mais mérito algum. Há uma placa no seu pescoço constando os crimes pelos quais levaram a ele aquela morte tão horrível. Não há mérito algum em alguém que foi crucificado. E muito embora nós cristãos estejamos crucificados com Cristo, não por conta dos nossos pecados, mas por conta de nosso comprometimento pessoal com aquele que morreu no Calvário por nós, também não há mérito pessoal na nossa vida, não há glória pessoal nisso. A nossa glória está naquele que na cruz morreu por nós. Nós nos gloriamos na cruz dele, na cruz de Cristo, com a qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo.
Então nós nos gloriamos nele. Nele. Há uma segunda exigência, aliás, uma terceira, porque a primeira é se alguém. Então deve haver interesse pessoal, verdadeiro, vibrante. Negue-se. E há também o tome a sua cruz. Tome a sua cruz. É interessante notar que o cristão mediano parece considerar a cruz nesse texto como qualquer tribulação que possa ser colocada na conta dele. Tudo que vem a perturbar a sua paz, que é desagradável, irritante ao temperamento dele, é visto como uma cruz. Já viu? A pessoa diz assim: esse menino é minha cruz, essa mulher é minha cruz, minha sogra é minha cruz, meu trabalho é minha cruz, meu patrão é minha cruz, essa situação é a cruz que eu tenho. Não, irmãos, a Bíblia nunca empregou a cruz tal sentido. Até porque a Bíblia nunca apresenta as suas cruzes. É bem definido o artigo, é a sua cruz. O que implica, primeiro de tudo, que há uma cruz para mim e uma cruz para você. Mas é uma cruz, e é essa que temos que agarrar-nos a ela, que nos comprometer com ela, que nos devotar a ela e carregá-la. Então a cruz não é isso: tribulações, irritações, desassossego, irritações. Não é isso. São as tribulações da vida. Os cuidados da vida são cuidados. A cruz é outra coisa, de uma categoria mais elevada e gloriosa, a qual foi deixada e legada aos discípulos de Jesus. Porque quando Jesus está dizendo aos seus discípulos é necessário ir a Jerusalém, e os seus discípulos se escandalizam, ele passa a dizer a eles: aquele que quer seguir-me, aquele que quer ter um comprometimento pessoal, real, verdadeiro em me seguir, deve primeiro de tudo negar a si mesmo, e então tomar a sua cruz. Então há um percurso a seguir e uma cruz para aqueles que seguem a Jesus. Por isso eu disse aos irmãos, é um desafio, mas também é uma constatação, porque não existe o discípulo sem cruz, assim como não existe o Cristo sem cruz, nem a cruz sem Cristo. Da mesma sorte, não existe discipulado sem um comprometimento real do carregar a cruz e de seguir os passos do Mestre. Então o que é a cruz? Em primeiro lugar, que o Espírito de Deus nos ajude, a cruz é a expressão de ódio do mundo. Veja comigo o Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Aqui Jesus, por 7 vezes, refere-se ao ódio do mundo por si e pelos seus discípulos. Por 7 vezes. Que parece ser digno de nota aqui. Se o mundo os odeia, a partir do verso 18, capítulo 15, a partir do verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que este me odiou também. Se vocês permanecessem no mundo, ele os amaria como se fosse deles. Porque todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Trarão assim por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Então, Jesus está tratando aqui nesse texto a respeito da negação do mundo para com ele. Lembra do Evangelho de João capítulo 1,
verso 12: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, carregar a cruz implica em sofrer a expressão do ódio do mundo. Vejamos aqui alguns exemplos disso. Essa expressão aí, deixe-me enterrar meu pai. Essa expressão é usada por alguém em Mateus capítulo 8, verso 18, quando um dos seus discípulos diz assim: Senhor, eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me enterrar meu pai. É digno isso, né? É nobre, né, não? Essa atitude, muito nobre, né? Senhor, eu vou te seguir, eu quero te seguir, mas deixe primeiro eu enterrar meu pai. O que Jesus responde para esse homem? O que Jesus responde para ele? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, e vem e segue-me. Que é isso? Numa hora de luto, Jesus diz isso para alguém lutado? Será? É possível, irmãos, que esse homem esteja falando ali enquanto o pai dele está morto? Você estaria seguindo um pregador em uma campanha, em uma cruzada evangelística, lá, ouvindo as suas palavras, conversando com ele, enquanto um pai seu está morto? Você estaria ali? Eu acredito que não. Eu vou te seguir, Senhor, mas deixa eu enterrar ali meu pai, viu? Eu vou enterrar e volto já. Quem, em sã consciência, diante da morte daquele que é a pessoa mais importante, ou uma das pessoas mais importantes da família, está morto? O que sugere que esse indivíduo está dizendo: Senhor, eu tenho uma herança a receber quando meu pai morrer, e eu só estou aqui ainda ligado à minha família aqui, sem muito interesse, inclinação para segui-lo hoje, essa semana, porque meu pai ainda está ali, arquejando. Mas ele vai morrer, eu vou enterrar, eu vou receber uma bolada, e aí eu vou seguir ao Senhor. Eu acredito que isso tem mais sentido. Deixa eu receber aí a herança que o pai vai deixar, que eu não posso ir lá e pedir, que eu dizer para o meu pai enquanto ele está vivo: pai, me dá a minha parte da herança. É eu dizer: o Senhor está morto para mim, então deixa meu pai morrer, e aí eu quero pegar a herança, porque aí eu vou ter como que me sustentar, e aí eu vou seguir o Senhor. E Jesus está dizendo: deixa que os mortos cuidem das coisas dos mortos, vem tu e segue-me. E aquele homem se envergonhou. Deixe-me se despedir da minha família, parece uma ação também muito nobre, mas o que pode parecer mais lógico, eu sei que eu estou fazendo uma inferência, é que esse indivíduo estava querendo acercar-se de um grupo de mantenedores pessoais de sua aventura. Então deixa eu reunir a minha família, os meus amigos, conversar com eles sobre essa proposta de seguir ao mestre, né? Aí eu vou conversar com eles, eu vou precisar me manter, e aí eu vou tentar ver se alguns deles chegam junto, e aí eu te sigo. E Jesus diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Ele está mostrando para eles novamente o comprometimento da cruz. Lembra dos outros discípulos, quando eles estavam trabalhando, lavando as redes, e Pedro era possivelmente chefe de um grupo de pescadores? Então, a grosso modo, ele tinha algum recurso. Ele não era um multimilionário, mas ele tinha algum recurso. E aí Jesus diz assim: olha, venham, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. O que foi que eles fizeram? Largaram tudo. Não é o que eles dizem lá na frente do Evangelho de João: mestre, nós havemos largado tudo e te seguimos. Esses eram discípulos,
porque eles não pararam para pensar, não, isso aqui, não, eles calcularam o custo naquele instante, e quando viram a soma total do valor que havia na pessoa de Cristo, todas as coisas pararam de ter algum valor pessoal para eles. Não é o que Paulo fez? O que para mim era lucro, reputei perda por causa de Cristo. Então quando eles viram a glória de Cristo, então eles não pensaram duas vezes. Eles não pensaram, não, eu acho que eu vou, não, eu vou segui-lo, é a minha chance, ele me chamou, ele olhou para mim, no meio da multidão, ele considerou-me. Uma coletoria de impostos, vários homens se enriquecendo enlicitamente. Dentre eles, um daqueles que as pessoas chamavam de cão público, né, o publicano. Jesus chega, segue-me. Ele larga tudo. Ele largou o dinheiro, largou as bolsas. Quem sabe a balbúrdia que se tornou quando ele se levantou e foi seguir a Jesus. O pessoal, ele deixou tudo ali e foram lá e ele seguiu o mestre. Esse outro dizia, deixe-me primeiro se despedir da minha família. O outro dizia, deixa eu seguir a ti e as riquezas. Lembra do rapaz que chega para Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que discurso lindo. Vocês conhecem os mandamentos? Sim, eu conheço. Aí ele começou a citar. Eu não pedi para citar, né? Mas tudo bem, eu tenho seguido tudo isso desde a minha meninice. Ele diz, realmente, mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e segue-me, e terás um lugar no reino de Deus. Foi acontecer com aquele jovem? Deixou Jesus tristemente, abandonou, não dá para ele. Por quê? Porque o amor às riquezas o prendia. Não há como você receber um presente com as mãos cheias, não é verdade? Você tem que estar com as mãos vazias, desapegado de qualquer outra coisa, para poder receber o reino. Você tem que estar com as mãos vazias e abertas, para receber por fé o que Deus tem para nós. Esse é um chamado de Deus para nós. Então, pense na expressão de ódio do mundo, porque viver segundo esse prisma é andar na contramão dos valores do mundo. Então, familiares vão desprezar, amigos vão desprezar, e as pessoas vão ridicularizar. Se esse homem tivesse deixado as suas riquezas para seguir a Jesus, as pessoas à sua volta, o que elas diriam? Meu Deus, que loucura é essa? Para onde foi todos os bens desse homem? É um tolo quem faz isso. Não é assim que o mundo trata? Sim, a reprovação do mundo torna-se muito real se estamos seguindo de perto a Cristo. Irmãos, esses eram tempos em que seguir a Jesus era um desafio aberto. Você dizer que era cristão, irmão, era para ter sangue no olho, porque na hora alguém ia bater a porta na sua cara, como aquele pai que prendeu a criança, a filha dele, a jovenzinha dele, no quarto e disse, você não vai comer, você não vai beber, você não vai para a escola, você não vai falar com suas amigas, até que você desista dessa maldita ideia de ser crente. Deixa ela presa lá. E permaneceu dessa forma. Ligou para a escola, não, ela está doente, não venha visitar. Até o dia em que a outra filha dele chegou grávida e ele ficou profundamente entristecido, porque foi algo inesperado. Esperava que ela se casasse, que fosse tudo direitinho. Chegou no quarto, sentou na sua cama, chorando, disse, eu perdi as minhas filhas, decepcionado. E aquela que estava presa dentro do quarto, chorando também, foi até o joelho do pai, abraçou-se com ele, nos pés dele, disse, papai, o senhor nunca me perdeu, eu te amo, papai. O coração dele foi totalmente quebrado, quando ele viu que aquela discípula de Cristo
estava ali expressando amor, mesmo quando o mundo expressava ódio a ela, mesmo os seus mais próximos. E naquele mesmo dia, ele pediu em oração, ele pediu à sua filha que orasse por ele, para ele receber a Cristo também. Então receber a Cristo muitas vezes, irmãos, representa isso, o ódio do mundo. Nós vivemos em tempos, irmãos, muito mais perigosos do que aqueles, porque hoje é moda ser crente, né? É moda. Tem gente que o evangelho, quem precisa mais de pregação do evangelho quando se pode dançar e salvar a alma, né? Não foi o que uma jovem disse agora há pouco? A sua dança vai salvar muitas vidas. Meu Deus, eu pensei que o evangelho salvava. Eu até publiquei uma piada com isso. Quem deu crédito à dança do fulano de tal, né? A quem se manifestou os passos dele. Hoje em dia, irmãos, o mundo abraça esse evangelho inclusivo, esse Jesus Papai Noel, né? O mundo abraça isso, aplaude, porque do nosso meio, como Paulo bem disse, saíram muitos e estão aí aplaudidos pela mídia. Alguém chama para cantar, aí diz assim: tem que ser um carro X da marca tal, com estofado assim, tem que ter um cachê Y, tem que ser um ônibus da marca tal para levar a minha equipe, tem que ter um hotel assim, tem que ter tantas toalhas, tem que ter isso. Meu Deus, quanta exigência para se louvar a Deus. Tem que ser um salário X, tem que ser depositado tanto. Aí quando traz o coitado que realizou o evento, está ali uma tribulação só para cumprir com todos os pré-requisitos para trazer o homem de Deus para o templo. E o povo está, glória, agora sim a unção veio. Nós vivemos em tempos assim, em tempos em que o mundo nos aplaude. São esses tempos muito mais perigosos do que aqueles, porque é muito mais fácil perder a distinção entre o que é seguir de fato a Deus e o que não é. Ficou muito mais fácil perder a noção do que é de fato. E aqueles que piamente querem seguir a Cristo, a sua mensagem será hostilizada nesses dias. Geração mimimi, né? Não pode ser contra nada, não pode falar contra nada. A cruz significa uma vida de entrega voluntária à vontade de Deus. A obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão. Voluntária, não obrigatória, contínua, fiel, sem quaisquer reservas até a morte. A cruz significa obediência, consagração, uma vida à disposição de Deus. Isso é a cruz. Então, tomar sobre si a sua cruz é assimilar em sua própria vida a própria obediência do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a cruz significa o sacrifício vicário e sofrimento. Veja comigo 1 de João capítulo 3, verso 16. 1 de João capítulo 3, verso 16. Nos é dito: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Segundo lugar, primeiro lugar, carregar a cruz implica em receber o ódio do mundo. Eu não vou estar na direção do mundo, mas na contramão dele. Segundo lugar, significa uma vida de entrega e obediência total a Deus. O que é que Jesus disse no Evangelho de João? Como o Pai me enviou a mim, também eu vos envio a vós. Então, tomar a cruz aqui é assumir a missão e o papel de Cristo, assimilá-lo, repeti-lo em minha conduta diária. De modo que eu recebo a cruz de Cristo
E a cruz que eu carrego, ela não é redentora. Eu não assumo o papel redentor da cruz. A cruz que eu carrego não salva outro, mas eu assumo uma experiência espiritual com ela, de modo que o que Cristo vivenciou, tanto em sua morte, quanto em sua ressurreição, eu vivencio em minha vida. Em terceiro lugar, a cruz significa o sacrifício vicário, de modo que, assim como Ele me amou, como é que ele diz? Nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A cruz vai ter sentido aqui, irmãos, no relacionamento pessoal, na igreja, quando nós somos capazes de dar a nossa vida pelo próximo, de nos entregar por ele, de derramar-me pelo outro, considerando o outro, o benefício que o outro vai ter com o meu serviço. Lembra da atitude dos discípulos? Não dá para mim não, esse negócio de lavar o teu pé não, cara, tu não conhece? Não era assim que eles estavam? Não. Chama, vem Tomé, faz tu isso aqui. Não, Tomé não, tu é louco. Pai, se eu lavar os pés, rapaz, olha para minha cara, me respeita. Vai tu, João disse, rapaz, o que vocês têm na cabeça? Tudo discutindo. Não, eu não vou lavar o pé, não, eu não vou. O que Jesus está fazendo enquanto eles estão nessa discussão tola? O que Jesus está fazendo? O verbo de Deus, o Deus Filho, o que ele está fazendo? Se despindo, colocando o avental, colocando a toalha no ombro, pegando a bacia com água, está se agachando, e os discípulos, meu Deus, o que é isso? O mestre, será que foi preciso o mestre fazer isso? Ele deve estar irritado. O que está acontecendo? O mestre, não, você não pode fazer isso, Senhor. O Senhor não. De todos nós, quem não pode de fato se abaixar e lavar os pés de ninguém aqui é o Senhor. Aí Jesus está dizendo assim, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Assim, então me dá logo um banho. Dá logo um banho, pelo amor de Deus. Nós somos chamados a nos entregar em serviço. Lembra que ele começa a lavar os pés dele, todo mundo se cala, há um silêncio atordoador, pairando sobre aquilo. Tudo que se ouve é o barulho das águas, dele lavando os pés dos discípulos. E ele diz, o que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois. E quando ele encerra, ele diz, vocês me chamam de mestre, né? De rabi, de senhor. De fato eu sou. Se eu, sendo senhor, mestre de vocês, me abaixei para lavar os pés de vocês, significa dizer que todo aquele que me segue deve ser capaz de se agachar e lavar os pés dos seus companheiros. Então, assim como ele me amou e se entregou por mim, eu devo amar a minha comunidade, os meus irmãos, e me entregar por eles. Isso é um desafio grandioso para nós. E então, siga-me. Siga-me está em tempo presente de ação contínua, e enfatiza o compromisso que cada cristão tem de seguir a Cristo, um compromisso que deve durar a vida toda, seguir a Cristo. Seguir aqui a Cristo, irmãos, não é apenas seguir determinados passos, em determinado momento, em determinados dias da semana. É algo contínuo. A expressão implica que o seguir é diário. A expressão implica que em tudo que eu faço, eu devo estar seguindo Jesus. Ele deve ser o meu alvo, ele deve ser a referência, ele deve ser o foco, para ele deve ser a glória em tudo que eu faço.
Eu não sei como tem sido a sua semana, como você tem vivido dia após dia antes do culto. Eu não sei como você é fora aqui do templo, mas Cristo chama os seus discípulos a viverem o discipulado não só no templo, mas na vida diária, encarnando em sua vida todos os privilégios e todas as demandas da cruz de Cristo e do discipulado. Você é chamado a ser discípulo no seu trabalho, e as pessoas devem glorificar a Deus ao verem as vossas obras lá. Que testemunho as pessoas dão de você no trabalho? Você é chamado a ser discípulo de Cristo em casa. Irmãos, deixe-me só enfatizar isso. Talvez ali seja o lugar onde mais você deve mostrar a sua devoção a Cristo. Porque as pessoas que mais sofrem a nossa maldade, a nossa crueldade, a nossa carnalidade, é a nossa mulher, é o nosso marido, é os filhos, são eles, né? Alguém diz assim: você é uma bênção, você é demais. Eu acho que às vezes passa uma coisa na mente do filho, o filho olha: meu Deus, está falando de quem mesmo? É do papai? O pai é isso aí. Eu acho que esse irmão se enganou, o filho fica perturbado. A mulher sofre, porque vê uma atenção e um carinho fora, mas em casa irmãos, eu tenho que viver a minha vida no lar, com a percepção de que eu estou sendo forjado à imagem de Cristo, e aquela pessoa que está do meu lado, vivendo comigo, está no mesmo processo. E eu tenho que comunicar o Evangelho a ela, para que ela seja moldada a Cristo, e ela tem que comunicar o Evangelho a mim, para que eu seja moldado a Cristo, transformado em Cristo. No meu lar deve ser a oficina onde principalmente o discipulado acontece. Porque fora, irmãos, fora de casa, nós costumamos dar uma ótima impressão de quem somos. Mas eu quero, pelo Evangelho de Cristo e com todo amor, dizer a você: deixe que sua esposa veja o melhor cristão do mundo dentro da sua casa. Deixe que o seu marido veja a melhor cristã do mundo dentro de sua casa. Deixe que os seus filhos vejam o melhor de você dentro do lar, não o pior. O que é que eu faço com o pior de mim, Luiz Carlos? Mate, negue, destrua, vença, mas permita que dentro do seu lar as pessoas que estão com você vejam o melhor do que Deus está realizando na sua alma. Do contrário, você é um embuste. Nós começamos dizendo que a cruz do discipulado, e que não existe outra coisa senão discípulo. Ou nós somos discípulos ou não somos. Então seja um discípulo dentro de casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde você estiver, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Esse é o chamado de Cristo para nós. Ser conformado com Ele, para a glória dEle, para o louvor de Seu nome, em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos ajude, Deus. Não é só um desafio para nós, isso é uma constatação que Tu faz daqueles que Te seguem. Então não é necessariamente por meio do esforço pessoal, mas por meio da graça infundida em nossos corações, que nós seremos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Então capacita-nos, Deus, capacita-nos, abençoe grande e poderosamente todas as mensagens que ainda virão sobre o discipulado. Pastor Cristiano, próximo domingo, Cleison Lima, os irmãos, Deus abençoe e abençoe a tua igreja, que o Senhor próprio venha tratar conosco, nos chamando a nos conectar a Ti por meio da cruz de Cristo, e sermos conformados à Tua imagem, para a glória do Teu santo e precioso nome. Em Cristo Jesus nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.